Deus abençoe a todos que estão conectados conosco. Cremos que hoje Deus tem uma porção especial de sua palavra para repartir para o seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto vivemos tempos difíceis, tempos de pandemia, de pragas, de sofrimentos psicológicos também, Deus tem uma porta, Deus tem uma bênção, Deus ainda continua sendo Deus. E nessa noite queremos ter acesso às bênçãos do Senhor. Nessa noite eu pretendo tomar um tema, aquele Espírito de verdade. Para isso eu vou ler primeiramente duas escrituras, começando em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E também no livro de São João, capítulo 16, verso 17, em diante, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. E no versículo 13: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Oramos então a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, estamos aqui nessa reunião virtual e pedimos, Senhor, que Tu tenha compaixão de todos os Teus filhos que estão sendo impedidos de se reunirem no tabernáculo e poderem adorar e expressar o seu amor para contigo em comunhão com os demais. Mas o Teu povo está no seu lar e estão ali, Senhor, também para ouvir a Tua palavra e terem um tempo contigo. Eu oro para que Tu ajude eles nessa hora, ajude eles nessa noite e manifesta a Tua bênção em favor de todos aqueles que estão conectados com nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você sabe que há algo nas Escrituras, dentre muitas Escrituras, que aqueles que abençoam Israel, o Israel de Deus, serão abençoados. Lá no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nossa nação, que é o Brasil, por muito tempo começou a abençoar e ajudar a nação israelita, e o nosso país começou a ser abençoado devido a isso. E nesses últimos anos começou a abençoar os inimigos de Israel e amaldiçoar indiretamente Israel. E por último até concordou com seus inimigos sobre a possível extinção do Estado de Israel. Desde então, quando sucedeu isso, nossa nação começou a afundar em todos os sentidos, em corrupção, em tragédias, e tudo vai se agravando cada vez mais, e isso é por causa da própria palavra profética que acabamos de ler. Felizmente, eu creio que hoje há uma pequena mudança, o país já começou a olhar com um pouco com os outros olhos, mas nós, como povo eleito, semente eleita de Deus, temos sempre que pontuar e crer nas promessas da palavra de Deus. Então, nós como cristãos devemos abençoar o Israel de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo, para que se cumpra em nós também, na nossa nação, se for possível,
que sejamos todos abençoados. Então a Bíblia nos fala para que nós venhamos ter entendimento em relação às coisas de Deus. O maior problema que hoje encontramos no sistema que se chama religioso é a falta de compreensão e entendimento das Escrituras. E em Provérbios 21:6 nos diz assim: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então veja que a falta de entendimento, a falta de compreensão, coloca a pessoa numa situação de morte espiritual, numa situação de sofrimento. Então, sem entendimento, as pessoas estão mortas, né? E também estão congregados com os mortos, na congregação dos mortos. Estão ali junto com todos os mortos espirituais. Agora aqui em Coríntios, 2 Coríntios, né, nos fala que, Paulo nos fala: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, creio que cada cristão não deseja ser cego e nem ficar sem entendimento, porque isso não traz bênção para o povo, traz desgraça, traz sofrimento. E hoje o meu tema, na verdade, é aquele espírito de verdade. Há algo para nós termos entendimento. Esse espírito da verdade nos guiaria para a verdade, nos ensinaria isso, nos mostraria a verdade, né? Para que viéssemos ter entendimento da palavra de Deus. Falamos muito, quer dizer, não se fala muito, mas ainda é muito falado a vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que esse é o verdadeiro desejo de cada cristão que realmente ama Deus, querer encontrar-se com o Senhor. Porém, queremos abordar algo aqui muito pouco falado. É sobre a vinda de Satanás. A Bíblia nos fala também sobre a sua vinda. E ele tem vindo também, sabe? E a sua vinda e eficácia, que significa produzir efeitos. Qual é os efeitos que Satanás tem produzido na humanidade, nos crentes, nas pessoas? Tem produzido engano, mentiras. E ele somente tem podido fazer essas coisas depois que as pessoas rejeitam andar corretamente dentro da vontade de Deus. E a sua atuação é muito parecida com a da verdade, porque ele apanha muitas coisas da verdade. E a Bíblia chega a dizer: se possível for, enganaria até os eleitos do Senhor, como diz em Mateus 24:24. Surgirão falsos cristos, quer dizer, ungidos, falsos profetas, quer dizer, pregadores, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então eles têm uma unção, porém a sua unção possivelmente seja verdadeira, porém os seus atos são falsos, né? Porque Deus dá dons até para os rebeldes. Então, depois das lições que recebemos da parte de Deus, Ele sempre envia provas para ver se você é obediente e se você creu na palavra, se você creu na mensagem. E Deus tem enviado o seu ensinamento constantemente. E sempre foi assim. Você olha para a Bíblia, Israel, Deus ensinava Israel por meio dos seus profetas, né? Logo vinham as provas e logo a maioria, se não todos, eram reprovados. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, nos diz assim: e para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, saber se sois obedientes em tudo. Então a desobediência, principalmente daqueles que saíram do Egito, levou eles a perderem a sua entrada no reino de Deus, não só na terra prometida, como também no reino de Deus. E Deus sempre testa cada pessoa, ninguém pode escapar disso. Na mensagem intitulada Os Memoriais de Deus,
A Prova do Tempo, parágrafo 53, 54, nosso mensageiro nos diz: Jesus Cristo veio do céu para a glória da glória até aqui para edificar uma igreja. E o material que ele está colocando nela é um material à prova do tempo. Você pode vir para o altar e fazer uma confissão, mas quando ele encontra furos de sopro e tudo mais para onde as larvas do mundo são sopradas em você e assim por diante, você não pode permanecer. Ele simplesmente lança você de um lado. Deus quer uma igreja à prova do tempo. Não alguém que seja cristão hoje e um desviado amanhã, e que está dentro e fora, para cima e para baixo. Ele não pode colocá-lo em lugar nenhum. Mas ele tem uma igreja que está provada, que passou por provas, por perdas, por doenças, por tristezas, pela morte, e que ainda permanece em pé com um testemunho. Esse é o homem, sim, esse é o homem que ele está procurando. Uma mulher também, né? Não me importa se você é um vagabundo, não me importa se você é um mendigo, não importa se você é um trapaceiro, seja o que for, Deus coloca o teste para você. Ele está procurando pelo material à prova do tempo. Creio que em um desses dias, quando aquela grande igreja, quando a ciência diz como isso pode se perder, a gravitação irá prendê-lo à terra. Agora eu me sinto religioso. Deixe-me dizer a você que a igreja, a prova do tempo, virá a existir algum dia. Aquela igreja que passa a prova. Pode haver a metade deles domingo no pó da terra. Eu não sei onde eles estão, mas Deus tem todo o seu material à prova do tempo. Um dia Ele está vindo para tomar a frente e dizer siga-me. Direto através das atmosferas, estratosferas e esferas para a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele virá com a igreja à prova do tempo. Então você vê que todos são provados. E aquele que não se firma, não passa nunca, ele é rejeitado por Deus. Não serve para Deus, não serve para a eternidade, não serve para nada, né? Então, veja-se como você está na questão das provas. Estamos passando provas, estamos passando por problemas, estamos passando por pragas, pandemia, desemprego, falta disso, daquilo. Mas o verdadeiro cristão, nada muda, nada separa ele do amor de Deus. E você sabe que muitos já deveriam ser mestres para saber as coisas, como dizem Hebreus lá na Bíblia, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Então não podemos também andar como inocente, como crianças toda a vida, como quem não sabe o que faz, como criancinhas, mas devemos andar como adultos espirituais, com exceção, logicamente, muitas vezes dos novos convertidos que ainda não tiveram o entendimento, o conhecimento de todas as coisas. Agora, nunca esqueça uma coisa, que Satanás, ele é religioso. Ele se torna até anjo de luz, a Bíblia diz. Ele prega a palavra de Deus. Ele canta hinos de Deus, com o objetivo sempre de enganar. Satanás é religioso. Nunca esqueça isso. Ele unge as pessoas com uma unção bem especial, chamada unção da incredulidade. Na mensagem intitulada A Semente da Serpente, 159, observe isso agora. Dali então veio o cão com a sua esposa e outros. Ele tinha uma maldição colocada sobre ele. De cão veio Nimrod, o qual construiu a Babilônia. Da Babilônia veio a Igreja Católica, o princípio disso. Isso chegou até Acabe, de Acabe até Judas Iscariote, e aquilo finalizou no Anticristo. E nesse último dia aqui está o Espírito Anticristo e o Espírito de Cristo, os dois Espíritos. E no parágrafo 147 ele diz: observe a semente da serpente. Recorde que a semente da serpente é religiosa. Quer dizer, são pessoas de descendência
maligna, tem uma semente maligna, não há nada de bom neles. Na mensagem intitulada A Maior Batalha Jamais Pelejada, 147, diz assim: chegou a palavra do Senhor a Micaías, e ele a falou, e assim sucedeu. Agora, o que fez Satanás? Satanás ungiu aos demais. Satanás unge o seu servo, certamente. E com que ele unge? Com incredulidade. Satanás, seus demônios, unge a humanidade para que não creia na palavra. Agora, se você deseja confirmar isso, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, e versículo 4. Ele empregou aqui a sua primeira tática. E como ele fez na primeira vez, assim seguirá fazendo. Fazer com que a pessoa não creia na palavra, ou até creia na palavra, mas não toda a palavra. E ele tem vindo, Satanás tem vindo, e hoje ele tem o controle do sistema religioso, e ele está pregando nesse sistema, anunciando, cantando, enganando, ensinando alguma verdade, né? Ele nunca vai lhe trazer a verdade toda. No princípio ele não negou quando Eva disse assim, que Deus disse, né? Ele disse assim, certamente que não morrerás. Ele negou a palavra. Ele continua fazendo essa mesma tática. Certamente que Deus não vai matar, certamente Deus não vai te jogar num lago de fogo, logicamente Deus é amor. Não, Deus também é justiça. Na mensagem, o Deus dessa era maligna, 143, ele nos diz assim, observe, está bem, essa era maligna é de trevas, mesmo pertencendo à igreja. E o seu Deus, o Deus desse mundo, eles o amam por isso, pelo modo que ele os deixa proceder. Então as pessoas gostam de igreja porque eles deixam proceder como bem entender e ilude as pessoas que vão para o céu. Então eles amam esse tipo de religião que vem de origem de Nimrod, né, que veio da descendência da serpente, de Caim, melhor dizendo, né? Eles não têm nenhuma condenação, nada os incomoda, desde que eles pertencem a uma igreja. Balaão ensinou à igreja a mesma coisa, vamos nos unir, somos todos o mesmo. Esse foi o mesmo truque. Deus nunca os perdoou por terem crido em tamanha mentira. Então, crer na mentira leva o homem à condenação. Parece uma coisa real, parece que tem Bíblia no meio, porém é um truque, é uma mentira. Recordem, isso foi um pecado imperdoável 3 vezes na Bíblia, e qualquer pessoa que acrescentasse uma palavra de sua própria interpretação à palavra de Deus, depois que isso vindicou ser a verdade no Jardim do Éden, depois que isso vindicou ser a verdade, veja, uma palavra acrescentada causou a morte. Quando Balaão acrescentou a palavra que todos nós somos o mesmo, veja, Deus nunca perdoou Israel por crer naquilo. Não somos os mesmos, não somos mesmo com os denominacionais, não somos mesmo com aqueles que negam a palavra, ou em tudo, ou em parte, o que seja. Cada um deles pereceu num deserto como Israel, exceto 3 que Deus trouxe. Jesus disse, estão todos mortos, isso é, eternamente separados. Por eles descrerem, ficaram eternamente separados. E todos eles acabaram, nunca foram perdoados também. É um pecado imperdoável, nunca os perdoou. Oh, que coisa! Ele adverte. Fujam disso, filhos da luz do entardecer. Fujam do truque. Fuja do engano. Olhe para Jesus. Olhe para a palavra. Olhe as coisas. Examine isso. Eu creio que cada cristão que no mínimo tem, possa que ele não tenha todo o entendimento, porque os seus mestres não vão lhe dizer toda a verdade, mas examine o que eles falam. Você tem os livros da mensagem, você tem a Bíblia, você tem a voz do profeta. Examine, fuja do engano. Bem, agora quem é o líder dessa religiosa moderna era maligna? O diabo, tomando aquela árvore do bem e do mal e a colocando ali fora. Observe, trazendo a sua bonita igreja noiva ao concílio ecumênico para o casamento. A sua bonita igreja científica, os graus que podem ser recebidos, PhDs, né, da igreja, os PhD da Batista, Presbiteriana, Pentecostal e todos, trazendo-os com essas gentes decorações e grandes igrejas, tudo para o concílio ecumênico. Nós somos um. Essa é a mensagem
da Igreja Mundial, da Igreja Universal, da Igreja Católica, melhor dizendo, né? Todos somos um. Veja, nós somos um, somos o mesmo. Essa é a pregação. Isso nunca será perdoado quando concordarmos. Nós somos um com a palavra, não com a igreja. Uma denominação, usar a marca da denominação é a marca da besta. Tomar o que eles estão tomando, tomar aquilo que eles estão ensinando, você recebe a marca. Você tomar as escrituras, ou mesmo a mensagem em partes, aí você recebe a marca da besta. E a marca da besta nada mais é do que a marca da incredulidade. Passamos através disso aqui para fazê-lo. Fujam disso, filhos, fujam disso. Essa é a orientação do Espírito através do profeta. Fujam desse engano, fujam desse truque. Há tantos grupos e tantas coisas, e cada um dizendo que tem a verdade. Isso não é verdade. Esse não é o procedimento do Espírito Santo. Olha a palavra, veja o que ela diz. Vem grande igreja bonito para casamento ecumênico, usando sua marca, shorts, né? Vestidos mundanos, sexo e pintura, muitos bons discípulos do diabo para apanhar os filhos de Deus em casamento, casar com bom rapaz nascido num sistema errado, tal condenação como aquela. Esse foi o truque também que Balaão tomou, pegou os jovens para casar com as moças da igreja moabita, dizer, somos um, somos da mesma mensagem, e isso não, Deus nunca perdoou por eles terem crido numa mentira. Não somos um com Cristo. Temos que estar, se casar um jovem, case-se com alguém que esteja em Cristo e tenha o Espírito Santo e creia em toda a palavra. O que faz os pentecostais? Eles pregam a palavra, em partes, mas pregam. Porém, isso não quer dizer que a palavra de Deus esteja errada. A palavra de Deus sempre está certa. Eles cantam hinos também. Uma parte desses hinos fala corretamente de Deus, são hinos corretos. Isso não quer dizer que tudo estão cantando errado, porque eles estão tomando parte da verdade e estão cantando com a verdade. A unção que as pessoas têm é que está errada, é uma unção errada, uma unção que desvia a pessoa da presença de Deus. Veja que Caim apresentou escrituras, e as escrituras que Caim apresentou, que eram as primícias, estavam corretas. Ele foi lá com as primícias, com os frutos da terra, e apresentou para Deus. Eram escrituras. Deus não disse que a palavra estava errada para Caim. Ele não disse isso. Não, está errado você trazer as primícias. Não. O erro foi que ele rejeitou o que Deus estava requerendo para aquele momento. Deus estava requerendo naquele momento um cordeiro. Então não adianta trazer outras escrituras. Se Deus te requer uma coisa, é aquilo ali. A escritura estava certa, é que ele não queria fazer como o seu irmão Caim. Então veja, eles estão todos ungidos com a incredulidade. Eles creem em dogmas, doutrinas, e são ungidos com o espírito do erro, como a Bíblia diz, para crerem a mentira. Na mensagem, a palavra falada é semente original, segunda parte, começando no verso 8. Correto, eu predigo que os dois grupos denominacionais, grupos pentecostais e evangélicos, atuarão numa denominação e se unirão e se tornarão um membro, todas elas, da federação ou do concílio de igrejas, né? Ou concílio mundial das igrejas, a nova ordem das igrejas. Ela já pertence a ele, todas elas, e ali haverá através delas uma força, um boicote que parará tudo, exceto aquilo que pertence àquela união de igreja. É isso, a Bíblia diz que haveria um boicote, de tal modo que faria com que as pessoas não pudessem comprar nem vender, a não ser que recebessem isso, a marca da besta, a qual é romanismo, a imagem da besta, que é protestantismo e que é a imagem. A besta teve poder, autoridade para dar à imagem vida para falar. E o que ela fez? Essa é a confederação das igrejas, quando elas se aliarem. Isso está praticamente bem alinhado para acontecer isso, como temos visto por último, que o líder da Igreja Católica se uniu com os maiores líderes religiosos do mundo, para todos se unirem numa só fé, todos são um,
a coisa está andando para o reinado do anticristo. E recordem, 195, e recordem, amigos cristãos, eu sou um homem, eu posso cometer enganos, mas Deus, sendo Deus, não pode cometer erro. Todas as palavras que foram escritas devem ser cumpridas, assim disse Jesus. Então temos coisas aqui na Escritura que devem ser cumpridas, e essa é uma dessas coisas. Esse boicote virá. Mas antes que esse boicote da marca da besta possa vir, tem que haver uma semente semeada para Deus tirar uma igreja disso. Você compreende agora? Uma semente tem sido semeada, uma semente denominacional ali para fazer uma forma ou uma imagem da besta, a igreja de Roma, e ali tem que haver uma noiva verdadeira. Então vai haver dois sistemas principais, o de Deus e o do mundo ou do maligno. Já está bem identificado isso, né? Então hoje os pentecostais já estão unidos, né? Eles saíram do sistema romano e voltam novamente em comunhão com Roma, com o sistema católico. O espírito é o mesmo, e para fazer essa união junto, eles promovem o ecumenismo, os tal de shows gospel, para dizer todos somos o mesmo. Veja, somos irmãos, e cantamos hinos da Bíblia, e recitamos alguns versículos, somos todos os mesmos. Esse é o espírito, não? Na mensagem A União Visível da Noiva de Cristo, 130, ele fala aqui, em 1 São João 2,15, diz: não ameis ao mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Assim sendo, como pode você estar grávido ou grávida com a palavra de Deus, ao qual condena o mundo? Veja, condena o Liúde, condena todas essas coisas, condena essas festas e procedimentos duvidosos, e assim chamados, que tem nome de religião, o condena. Então, se você está com a palavra está em você, você está, vamos dizer, a palavra está encarnada, veja bem, como é que você vai amar o mundo se aquilo que está em ti, que a palavra, condena o mundo? Algo não está certo aí. Como pode a palavra engravidar uma pessoa? Como pode uma mulher com cabelos cortados, rosto pintado, vestida de shorts e outras maneiras? Como pode um pecador vir aqui a um seminário e ver Atos 2,38 e ver que jamais houve uma pessoa na Bíblia batizada nesses títulos, e então ainda dizer que ele está dizendo uma mentira? Ele vendeu sua primogenitura, ele tem adulterado contra a própria coisa que ele tem dito. Ele é repudiado e divorciado. Deus o tira fora. Deus vai ter uma igreja virtuosa, exatamente uma noiva. A Bíblia diz: a palavra não está em ti. Assim sendo, que gênero de filho está dando à luz? Gravidez denominacional. Aí não há certidão de óbito para separar-te de teu primeiro amante. Que pensariam os Jones se eu clamasse e falasse em línguas? Que pensariam eles se eu estou batizado? Que tonteria! Está casado com Jones? Está casado com a igreja? Ou está casado com Cristo, a palavra? Agora, esse é porque ele ainda está dando luz a seus filhos. Que classe de filhos ela tem? Aqui alguns dos seus nomes que hoje nomeio: Gatos, Beatles, Monster, Ricker, Riquetes, Gatos, Beatles e outros nomes que hoje nem conheço todos esses nomes. E isso são membros de igrejas. Seguro, filhos de Caim, os quais são filhos da besta astuta, tão sagaz quando pode ser. Então aqui o mensageiro está mencionando, eles dizem que são da palavra e que estão engravidados com a palavra se fez carne neles, porém as suas obras negam isso. Então não há palavra original lá dentro, há uma mistificação de palavra, e eles estão produzindo filhos, estão produzindo outros crentes piores do que eles, e estão levando todos eles, ou revelando, né, que Satanás está enganando eles, como foi no princípio. Então são filhos da besta. Os filhos da igreja denominacional são filhos da besta, e são astutos como seu pai, o diabo. Veja, nós temos uma história do Elvis Presley. Antigamente era muito conhecido esse cantor.
ele cantava hinos, sempre nas suas apresentações, antes dele fazer seus shows de músicas, de rock, ele cantava hinos, porque ele veio de um sistema religioso, então ele conhecia bem os hinos. E ele cantava primeiro os hinos, 1, 2 ou 3 hinos ali, e depois começava então suas músicas mundanas. Isso não queria dizer que aqueles hinos, suas letras estivessem erradas, as letras estavam certas, porque ele tomava aquilo e cantava para enganar as pessoas pensam, oh, ele é evangélico, né? Oh, ele é de boa procedência, evangélico. Ele era um filho do diabo para enganar. Então o diabo usa a Bíblia, usa uma quantidade de coisas para dizer que está bem. Elvis levou milhões de pessoas para o inferno, enganando assim. Mas ele tinha uma unção, Elvis tinha uma unção, e a sua unção que ele tinha era uma unção errada. A unção que ele tinha era uma unção para enganar. Estava ali, a unção para levar o engano. A unção verdadeira te dirá para se afastar daquilo que é pervertido, né? Aquilo que tem aparência de santo, mas não é. Então, veja bem, se você tem o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele te conduz para longe dessas coisas, ele te conduz diretamente para a verdade, para a obediência a Deus. Então veja onde está, que Espírito está em você na verdade. Na mensagem de Hebreus capítulo 6, terceira parte, 51, ele diz assim: você já ouviu a velha história? A sua vida fala mais alto? Eu não posso ouvir as suas palavras. Então, seja lá o que for que você é. A vida que você vive mostra o tipo de espírito que está em você. Então as pessoas gritam, eu sou de Deus, mas você, a vida deles não é. Não mostra isso. E aí que está, a pessoa se engana a si mesmo. Ele deveria olhar e ver se realmente ele é de Deus, né? Pergunta e resposta número 9, no 82. Diz assim: no jardim do Éden, o diabo tomou a cabeça do homem, Deus tomou o seu coração. E esse é o trono de Deus, onde Deus habita no coração humano. E agora, se isso é intelectualmente, por certo, então um homem e uma mulher que são nascidos de Deus atuarão de acordo ao reino a quem pertence. Aleluia. Isso me faz gritar, por quê? Porque quando você sabe que você tem passado da morte para a vida, ora, você odeia o pecado. Eu vou fazer uma pergunta: você odeia o pecado? Ou você gosta do pecado? Veja, o Espírito Santo odeia o pecado. Se você tem o Espírito Santo, você odeia o pecado. E você ama Deus. Você susterá sem se importar se morre ou não morre. Por causa de Cristo, você não se importa em morrer. Você se oporá ao errado, chamará o errado de errado, caminhará em retidão diante de Deus. Isso mostra que o seu espírito, a vida que está em você, provém de outro lugar onde tudo é santo e puro, virgem e sem mancha. Em muitas ocasiões, ouvimos falar de tentações, né? E nem é percebido por alguns o que realmente é isso. O tentador é o diabo. Ele somente vai tentar você quando você confessa ou diz: eu creio em Jesus Cristo, eu creio na palavra. Então ele vai tentar você para fazer descrer daquilo que você está dizendo e crer numa mentira. O que trouxe a morte? Não foi a crença de Eva em relação a Deus. Isso não trouxe a morte. Ela cria em Deus, ela conhecia, ela tinha conhecimento de Deus. O que ocasionou a morte foi que ela ter crido na mentira que o diabo lhe disse. Sabe aquela fofoca, aquele parecer, aquela apresentação que alguém faz: ó, não ouça, ó, ele é isso, ele é aquilo. É assim. Eva ouviu aquilo, em vez de ficar com a palavra, ouviu o que o diabo tinha lhe dito e creu, e produziu o que nós conhecemos hoje chamado morte, né? Os israelitas que saíram do Egito, em certa ocasião, eles foram tentados pelo diabo, e infelizmente eles caíram na tentação, e chegou ao ponto que Deus não perdoou cada um deles por terem crido na mentira do diabo, na mentira. Aleluia. A mentira qual foi dita pelo pregador Balaão
foi dita pelos 8 espias, né? Porque eram 10 espias, 8 foram lá falar um monte de bobagem, eles creram naquilo. Veja, Balaão, veja o que ele fazia, ele ensinava o povo a tropeçar nas escrituras. É o que nós vemos hoje. Os líderes ensinam o povo a tropeçar na palavra. Iludem as pessoas que do jeito que elas estão indo para o céu, né? Aleluia. E ele inventou algo ali, Balaão inventou algo ali para tomar aquelas pessoas para a sua igreja, proselitismo. Ele mentiu, ele enganou, tem uma revelação, eu sou ungido também. Hoje aparece tantos ungidos aqui, ungido lá, né? E o povo, conhecendo a palavra, né, foi ter companheirismo com esse pregador Balaão, que diziam que ele era muito abençoado, e ele então foi envenenando as suas mentes com mentiras sutis. O verdadeiro enganador, ele não te engana assim de sopetão, vamos dizer, falando na questão religiosa. Ele vai envenenando você, cada dia uma porção de veneno, cada dia uma porção de incredulidade, e aquilo vai se ancorando dentro de você. Então veja, ele disse, e isso soava tão bem aos ouvidos, eles ouviam aquilo, eles gostavam de ouvir Balaão, porque ele falava aquilo que eles queriam ouvir. Você sabe que as pessoas hoje estão nas denominações porque eles falam aquilo que eles querem ouvir. Não querem ouvir a palavra, querem ouvir o que eles estão dizendo, né? E hoje você vê muitos desses aí, diz assim, nós somos da mensagem, somos do mesmo Deus, somos do mesmo profeta, somos isso, somos aquilo, e falam muita coisa e as pessoas ficam encantadas. Você deveria olhar para as escrituras. E Balaão usou uma tática que usam muito hoje. Ele demonstrou que tinha amor, sabe? Ele deu conselhos, ele mostrou companheirismo e mentiu. Então, tanto companheirismo, tanto amor. Então, quando ele mentiu, as pessoas já estavam neutralizadas com aquele companheirismo falso que ele estava apresentando ali. E há algo na mentira, ela sempre é melhor aceita do que a verdade. A pessoa crê na mentira muito mais rápido do que na verdade. Então o mensageiro nos fala num resumo da 0:26, ele diz: Balaão deu o conselho que lançou e destruiu Israel. Foi em primeiro lugar a sugestão para que todos eles se reunissem, discutissem as coisas e comessem junto e aplainassem as coisas. Afinal de contas, compreender um outro serve para muito. Uma vez conseguido isso, veja, uma vez conseguido isso, se pôde avançar daí. Então daí ele começou a colocar o seu veneno. Juntou, fez companheirismo, muita ajuda, muito. É o mesmo sistema hoje. O sistema religioso na sua união vai ajudar muito, né? Vai conseguir as pessoas por dar muita coisa boa para eles, né? Mas vão introduzir a mentira como já tem feito, né? Então essa tentação é a mesma para mim e para você que professa crer na palavra original. A mentira sempre virá lá para te enganar. Se você crê como os santos apóstolos da Bíblia, né? Então vem a tentação do diabo, para ele mostrar um caminho mais bonito, mais suave, mais cheio de amor, mais de companheirismo. Ele sempre vai lhe mostrar um caminho melhor do que está estabelecido nas Escrituras. Mostrar um caminho que nada é pecado, nada é errado. O eleito pode fazer o que quiser, ele não se perde, e assim por diante. As pessoas têm perdido a noção hoje do que é certo e do que é errado. Na mensagem O Estranho 45, você sabia que os pregadores hoje não podem julgar o que é certo? A palavra de Deus ou a denominação da igreja, eles não sabem que caminho tomar. Eles não podem julgar entre o certo e o errado. Eu sei que a Bíblia diz isso, mas nossa igreja diz outra coisa. Veja, o povo não é capaz de julgar entre o certo e o errado. Qualquer coisa que é contrária à Bíblia está errado. A palavra de Deus é correta e a palavra de cada homem é mentira, a Bíblia diz. E se for contrário, principalmente se for contrária a ela. E tentar se levantar, veja, se levantar hoje pelo que é certo, você é considerado um louco para as pessoas. Na mensagem C de 166,
O povo tem ficado de tal modo que não tem mais compreensão, não sabem o que significa decência, não conhecem a diferença entre o certo e o errado. Não é verdade isso? As pessoas não sabem o que é certo e nem o que é errado, eles não têm noção. Por quê? Não tem compreensão, não tem mais entendimento. Ouviram muitas bobagens, vamos dizer. E quando chegam a esse ponto de não discernir o que é certo e errado, isso já mostra que a pessoa já está numa debilidade mental, ou desequilíbrio mental por causa das informações que ela tomou na sua mente. Aí vem um maligno aí na sua mente dizendo, tá? Mais amor, ele começa a dizer. Somos todos a mesma coisa, somos todos da mesma mensagem. Porém eles mentem, pois quando é trazida a mensagem sob a luz desse dia, quando é trazido toda a revelação, aleluia, e a revelação é retornar para o que a igreja primitiva cria, eles não querem isso. Eles não querem crer como Paulo cria, como Pedro cria. Não, eles querem crer agora de outro jeito, né? Aleluia. Quando nessa época devemos falar as mesmas coisas que a igreja primitiva falava, eles negam a Bíblia. E aí dizem que um profeta dessa era negou a Bíblia. Ele nunca negou a Bíblia, ele pontuou a Bíblia. Aleluia. E sabe o que eles pregam? Sabe por que eles negam isso? Porque eles creram na mentira do diabo. A mentira é muito bem polida, muito bem arquitetada, e as pessoas creem na mentira, então não podem mais ouvir a verdade. Isso chama-se marca religiosa, ou marca da besta, né? O Deus dessa era maligna, 58, diz: você vê na tentação de ambos, leva de volta a mesma maneira que isso foi no princípio. Observe, não esqueçam isso agora, como João, 1 João 4, 5, 6, diz assim: se você deseja anotar isso, colocar isso, o espírito do erro. Eva nunca saiu dizendo eu não creio em Deus. Não, ela creu foi no erro. Satanás nunca veio e disse, bem, isso não é nem mesmo a palavra de Deus. Ele admitiu que isso era a palavra de Deus, mas ele colocou a sua própria interpretação nisso, que Deus claramente lhes disse para não fazer. O que faz? Isso traz a operação do erro para as pessoas crerem na mentira e são condenados por isso. Quando você começa a ouvir a mentira, a crer na mentira, né, quando rejeita ouvir a verdade, então vem a operação do erro e você vai crer toda a vida na mentira. Vai receber um sinal também, vai receber uma marca, vai receber um batismo, o batismo do erro, sabe? Aleluia. Então parece estranho, né? Deus então Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. E sejam todos, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é saber o que é correto, porém não o faz. Aleluia. Louvado seja Deus. E como esse homem do pecado viria à existência e se colocaria no templo de Deus, mostrando a si mesmo como Deus, fazendo com que o povo entrasse na operação do erro, para que crescem na mentira, crescem e fossem julgados por isso. Isso é a mesma coisa que ele fez com Eva. Nunca lhes disse que a palavra não estava certa, mas lhes enviou a operação do erro para que ela cresce na mentira. O espírito do erro é o diabo. O diabo está agora operando os filhos da desobediência. Desobediente a quê? A Deus e sua palavra. Os filhos desse dia são desobedientes a quê? Como Eva no princípio, são desobedientes à verdadeira palavra. Então veja, crer em Deus não é um problema. Até Satanás crê nisso, né? Mas o pecado é crer no erro, na mentira, tomar algo que não é escritura, porque Deus não perdoou por eles crerem na mentira. Você tem crido na mentira? Quando tem sido apresentado a verdade, você tem crido? O que é o reino de Satanás? Unidade, na mensagem Unidade 62, o que é reino de Satanás? Qualquer coisa que se estabelece, algo para tomar o lugar da palavra.
Qualquer coisa, qualquer ensinamento, uma palavra somente. Então, uma palavra que não condiz com as Escrituras, algo que não é correto, ali está o reino de Satanás. Então, Eva do jardim creu na mentira, em vez de permanecer com a palavra. E quando você ficar com a verdade, você normalmente ficará sozinho. Isso em si mesmo já é uma tentação, pois Satanás lhe dirá: não fique sozinho, tenha outros companheiros, tenha companheirismo, você vive sozinho aí. Eu prefiro estar sozinho, mas com Deus, né, irmão? Aleluia. Sempre as pessoas procuram viver e andar com as companhias que se assemelham com a vida que a pessoa vive. Você nunca consegue conviver com uma pessoa que não concorda com você exatamente, ou não concorda com a palavra, né? Como diz um provérbio: aves da mesma plumagem sempre andam juntas. Pessoas que têm o mesmo espírito andam juntas. Então não importa o que diz a pessoa, o que ela fala, eu não sou disso, eu não sou daquilo, o que eles falam não vale nada, né? Porque você está identificado com a companhia que está ao seu redor, que anda com você. Veja na mensagem A Marca da Besta 98, desse modo não importa quantos dizem isso, quantos dizem aquilo, e o que é assim diz o Senhor, isso é verdade. Você terá que ficar sozinho, muitas vezes, quando tomar posição sobre a palavra de Deus. Mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Então, é melhor você estar só, mas entrar no reino do céu, do que acompanhado de um monte de gente que descrê e você está perdido com eles. Fique sozinho, né? Mas fique com Deus. Na mensagem Demonologia e Espíritos Sedutores, 126, ele nos diz aqui algo. Eu digo hoje, qualquer pessoa que realmente deseja encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não pode viver, como doutrinas erradas, né? Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade, você irá para as coisas certas, você se firmará pelas coisas certas, você fará a coisa correta, você pensará a coisa correta, você viverá a coisa correta. Se você é um pato, você gosta d'água. Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Você gosta de Cristo? Você está me ouvindo? Se você é um demônio, você gosta das coisas do demônio. Você é um demônio? Você gosta das coisas do demônio? Se você é um falcão, você come coisas mortas. Se você é um porco, você comerá esterco. Onde está você hoje? Tá? Certo? Você clama estar aqui em cima comendo coisas do Senhor, então desce e se agarra ao diabo. Há algo errado nisso. Pare de ouvir esses espíritos, eles são demônios. Não importa se você tem que ficar sozinho. Homens e mulheres que nunca significaram nada, aproximadamente têm sido homens e mulheres quais permaneceram sozinhos com Deus. Permaneça sozinho. Veja que espírito você tem. Se você não tem o Espírito de Deus, logicamente tem que atuar de uma forma diferente. Mas, se você crê que é de Deus, largue esses espíritos. Na mensagem Ide e Dizei aos seus discípulos, 65, esses pequenos discípulos, o pequeno grupo que foi odiado no princípio, eles não tinham muitos amigos nessa terra. E qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nesta terra. Você tem bastante amigo? Pois é, eu tenho bem pouco, né? Você tem que se firmar na sua convicção, só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho, mas Ele prometeu que estaria com você. Oh, então não estou sozinho, estou com Ele, não estou sozinho. Eu estarei convosco até o fim. E por que o pequeno grupo do Senhor foi odiado? Porque eles eram maus? Não. Foram odiados pelos crentes que criam na mentira. Você pode ver que quem odeia os filhos de Deus são os crentes. Esses crentes odiosos mataram Jesus. E eles estão firmados na mentira de Satanás, na mentira doutrinária, nos seus dogmas que apresentaram a eles. E quando você crê na mesma coisa que os apóstolos criam, então você será odiado, sabe? Você será desprezado. Ficará em muitas ocasiões sozinho, mas com Deus. A profecia de Malaquias 4 se cumpriu no ministério de William Branham. A parte que Deus retornaria os filhos de Deus para a fé, ou para a revelação que tinha a igreja primitiva.
E de onde caiu a igreja? Depois do princípio ela caiu nas trevas. Não foi porventura que eles caíram dos ensinamentos apostólicos? Sim, foi aí onde a igreja caiu. Onde a igreja desse dia está caída? Está caída dos princípios ou da base dos ensinamentos apostólicos. Em 1 selo 374, cada denominação se introduziu diretamente nisso, na federação de igrejas. E o que está apoiando isso? Roma. O Papa agora está clamando, somos todos um, vamos nos reunir e andar juntos. Essa é a pregação do Papa. E essas pessoas, mesmo alguma de vocês, gente do evangelho completo, tem que negar seu ensinamento evangélico para dar um passo como aquele. O que vocês têm feito? Tão cegos quanto essa coisa de denominação. Vocês têm rejeitado a verdade. E a verdade foi colocada diante deles. E eles se afastaram imediatamente dela e a deixaram. E agora lhes tem sido enviado a operação do erro, para que creiam numa mentira e serem condenados por ela. Isso é exatamente o que é. Então hoje as pessoas, por rejeitarem a verdade, recebem uma unção, um espírito poderoso, um espírito tremendo, que se chama operação do erro, para fazê-los se firmar cada vez mais no erro. E o anticristo toma tudo. A Bíblia diz que ele enganou a todos sobre a face da terra, cujos nomes não estavam escritos sobre aqueles selos desde a fundação do mundo. Agora, se a Bíblia diz que ele escreveu, ele escreveu. Então veja, eles dizem, bem, eu pertenço, aí está você. Sim, isso é exatamente correto. É a mesma instituição de prostituta, é o mesmo sistema que começou no princípio, que é totalmente anticristo. Então cada denominação, cada pessoa que creu na mentira, e principalmente aqueles que ouviram a verdade e preferiram crer e andar com a mentira, serão condenados. Ouça bem, serão condenados. Você sabe, cada pessoa tem um gosto, e as pessoas gostam de ouvir certas coisas que lhe agradam. Se você tem uma semente errada, você sempre desejará ouvir aquilo que é semelhante à semente que está em você. Assim como o eleito tem algo nele, ele deseja ouvir a verdade, nem que isso vai lhe prejudicar. Mesmo assim ele permanecerá por Cristo, como uma ovelha que ouve o seu pastor. Que tipo de semente você é? Você crê que é uma semente de Deus, que você é um filho de Deus? E o que você ouve? O que você participa? O que você faz? Isso vai mostrar o que realmente está dentro de você. E uma das coisas, as pessoas negam a palavra. Na primeira epístola de São João, capítulo 2, 22, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. As pessoas até dizem que crê, mas não confessam. Outros creem de uma forma estranha. Portanto, o que desde o princípio visto permaneça em vós. Se vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, se verdadeiramente retornamos para a fé dos apóstolos, então diremos as mesmas coisas que o apóstolo João disse, que Pedro disse, que Paulo disse. William Branham disse que ele pregou a mesma coisa que Paulo. Não mudou nada da Bíblia. Aleluia. Na mensagem Presumindo 95, digamos, pode você imaginar uma pessoa que tem o Espírito Santo negando parte da palavra, tomando a metade dela, dizendo que a outra metade não é boa? O que mais você vê hoje? Essa parte não, aquela ali não concordo, aquela parte da mensagem não creio, aquela parte da Bíblia não, e usam alguma coisa para dizer que aquela outra parte é... Que Espírito Santo é esse? Não é Espírito Santo. Deus prometeu enviar um Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Veja, em 2 João 16, certo? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu li isso no princípio, mas quando vier, quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, veja que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Logos, o que ele faz? Ele vos guiará em toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, se não está convencido, é porque nunca recebeu o Espírito da verdade. Não me convenço, eu não creio, não vou fazer essa parte, não vou cumprir aquela parte, não vou obedecer. Se não aceita a verdade, é porque nunca recebeu esse Espírito Santo da verdade. Ao rejeitar a verdade, depois de tanto ouvir, então Deus envia uma operação do erro, porque em alguma coisa você vai ter que crer, ou na verdade ou na mentira, um dos dois você vai ter que crer. Para crer em mentira, Deus envia. Quando você não crê na verdade, você automaticamente vai ter que crer na mentira. O espírito do erro é uma imitação do Espírito Santo. Se possível, até o eleito seria enganado. E o mundo é errado, com motivos errados, espíritos errados, emoções erradas. Assim que está o mundo, assim estão as pessoas. E quando a pessoa ouve a verdade e não aceita a correção da verdade, então isso, veja que o verdadeiro amor é corretivo. Quando a pessoa ouve a verdade e não aceita, fica irado e fica brabo, vamos dizer, revoltado com a palavra, isso mostra que essa pessoa primeiramente não está correto com Deus, né? Mas um santo genuíno de Deus, uma pessoa que é de Deus, quando ele ouve a correção, ele se reconciliará com Deus através da palavra. Veja, ele tem um sentimento, ele tem uma semente, ele reconhece a voz de Deus e aceita a verdade, né? Louvado seja Deus. Então, a mensagem à igreja, sua condição, aqui ele nos fala algo, mostrando a diferença entre o que crê e não crê. Agora ele fala aqui, tipificando, né? Agora o corvo é diferente. Agora somente nota o corvo sendo um tipo do hipócrita. O hipócrita é aquele que finge ser o que não é. O corvo pode se sentar aqui sobre uma carcaça morta, né? Falando, pode se envolver com qualquer coisa suja e comer simplesmente, participar daquilo tanto quanto ele deseja. E logo ele pode voar imediatamente para o campo e comer trigo também. Porém a pomba, ela não pode comer trigo e então se meter no lugar onde está uma carcaça morta, uma coisa indecente. Assim que um hipócrita, um homem pode ser hipócrita e comer ambas coisas espirituais. Vem na igreja, se alegrar, aleluia, sai daqui, ele é tão mundano como qualquer mundano. Ele come as coisas boas e más. Mas um real cristão, nascido de novo, não pode tolerar as coisas que são erradas, não é possível. Ele só pode comer coisas boas, ele só pode comer as coisas da palavra de Deus. E nós estamos num tempo que há uma grande falta de respeito, né? Respeitar a palavra, as pessoas não respeitam a palavra, não respeitam dignidade, não respeitam a Deus e assim por diante. E hoje as pessoas estão enlouquecendo. A falta de respeito enlouquece, aí a pessoa começa a se desequilibrar para o mundanismo, uma pessoa insana por causa da falta de respeito. Ele aqui nos conta uma história, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada 30. Conosco estava um irmão que tinha problemas com a sua esposa anos atrás. Numa campanha onde eu estava pregando, ela levantou de forma irreverente. Às vezes tem pessoas que se levantam e ficam na igreja conversando e fazendo algazarra, sabe? Se tornam irreverentes. E ela se levantou de forma irreverente a cabeça, e quando eu havia pedido à congregação que inclinasse suas cabeças, porque na plataforma estava uma mulher na qual morava um espírito maligno, o qual não queria sair dela. Então essa senhora irreverentemente levantou a cabeça, no mesmo instante que aquele espírito maligno saiu da mulher que estava na plataforma e entrou nela. Por isso tem pessoas que vêm na igreja, depois eles ficam possuídos, porque ficaram irreverentes diante da palavra, e o espírito maligno toma elas. Veja bem, aqui aconteceu isso. Então aquele espírito maligno saiu da mulher que estava na plataforma e entrou nela. Isso faz como que 14 anos. Essa mulher tem estado numa condição tão lamentável que às vezes, por estar tão enferma da mente, tem feito coisas que não são corretas. Por exemplo, deixou seu esposo e se casou com outro, não obstante estar ainda unida a ele, logo dizer que nem se recorda o que havia feito. Tratar de examiná-la para ver se sofria de amnésia e encontrar que não era isso, pois era um espírito. Essa mulher era nossa amiga íntima. Desde aquela noite em diante ela me odiou totalmente. Veja,
A irreverência, a pessoa pega um espírito e depois odeia as coisas de Deus, odeia os servos de Deus. O que o povo precisa é ter hoje respeito, né? E um novo nascimento, um batismo com o Espírito Santo, se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, que não foi para perdão dos seus pecados. Então o assunto de Deus hoje é: arrependa-se e volte para Deus, porque muitas vezes você está iludido ou se iludindo a si mesmo, e você não tem o Espírito de Deus, você não tem nada, você está enganado. Então te arrepende diante de Deus. Se tu ouviu alguma coisa e pôde sentir alguma coisa, te arrependa a Deus, volte para Deus, mude a sua forma de pensar, mude a sua vida, entregue a sua vida a Deus enquanto há tempo. Estamos quase às portas do arrebatamento, quase às portas de irmos embora. O mundo entrará no reinado do anticristo, e depois do julgamento, depois do milênio, né, e todas essas coisas. Se tu perder o rapto hoje, você perdeu tudo. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Oramos a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, Tu sabe tantos quantos estão ouvindo a mensagem, Tu sabe aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. E eu levanto a minha voz de oração para que Tu estenda a Tua mão de graça e misericórdia em favor de cada um deles. A palavra, Senhor, é extensa, mas ela é uma palavra que liberta. É uma palavra que chama as pessoas para o arrependimento, pois o desejo de Deus é que ninguém se perca, e a pessoa só se perde por livre e por sua própria vontade. Ela decide se perder, mas Tu está chamando ao arrependimento para que as pessoas mudem de atitude e voltem-se a Deus, se arrependem, voltem a Deus e voltam a caminhar o caminho de Deus e venham tomar o novo nascimento e o batismo e estarem prontos para aquele glorioso dia. Também em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, queremos colocar em oração. Há pessoas aqui que estão na UTI com Covid. Essa semana ainda perdi um conhecido, amigo meu, né? Bem novo ele, pela Covid. Não tinha leito, não tinha UTI, e quando conseguiu a UTI já era tarde demais. Vamos orar por essa senhora, essa pessoa aqui, né, que está com Covid. Oração por muitas famílias aqui. Há pessoas com câncer. Deus é poderoso. Pessoas estão precisando de trabalho, precisando ganhar seu ganha-pão. Libertação de esposas ou de esposos, né? Também irmãos que estão pedindo oração pelos seus esposos, estão enfermos e vice-versa. Aleluia. Há muitas famílias pedindo oração. Não vou mencionar os nomes, né? Também os irmãos de Cachoeira estão conectados, né? Também de São Paulo estão conectados com nós. Que Deus os abençoe. Oramos mais um instante por esses pedidos de oração. E se você aí tem um pedido de oração, faça agora diante de Deus. Amado Deus e Pai, quero apresentar todos esses pedidos de oração. São pessoas que estão desesperadas, possivelmente, Senhor, angustiadas, necessitados de uma solução, de uma resposta rápida e positiva de Tua parte. E eu oro em nome de Jesus Cristo que Tu tome esses pedidos de oração e solucione esses casos, Senhor, que são bem difíceis, mas para Ti, ó Deus, não é difícil. E em nome de Jesus Cristo eu entrego esses pedidos de oração e peço, Senhor, o Teu milagre, a Tua maravilha em favor deles, para a glória e honra do Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus possa continuar abençoando e você possa ouvir a palavra de Deus, né?